Olá, bom dia para todos. Como é que... Não, bom dia não pode ser. Concentra, foco, foco, foco. Foco no blogueirinho, foco naquele cara legal, aquele cara que vai chegar e vai bombar 100 milhões de views, tudo registrado. Vamos lá, né? Olá, tudo bem com vocês? O país está passando numa situação um pouco delicada nesse momento político e muitas pessoas estão me perguntando como vai ser essa situação. Independente de política, porque eu não sou político, eu só vou fazer uma leitura energética do momento para as pessoas. Jamais quero induzir votos ou pedir votos para quem quer que seja. Já deixar bem claro isso no início da nossa conversa. Todos os candidatos que estão aí presentes, energeticamente, eles não são compatíveis com o momento do país, nenhum deles. O país está numa frequência energética bem confusa, bem difícil, e esses candidatos, todos que estão aí, energeticamente não têm condições ou competência energética para ajustar esse fluxo todo. Aí vocês vão me perguntar assim, e aí, o que nós fazemos como eleitor? Cada um vai precisar refletir, cada um vai precisar fazer a sua análise pessoal e ver o que seria melhor para o momento do país. Mas se você falar qual vai ser o futuro do Brasil, que é a grande pergunta que as pessoas me fazem, pode ser que a surpresa esteja realmente no diferente, nessa coisa toda que a gente está condenando ou julgando, coisa assim. Mas na essência, nós não temos boas perspectivas para o país nos próximos 4 anos. Isso eu já quero deixar bem claro, bem registrado aqui com vocês, para depois assim não avaliarmos e dizer assim, nossa, falaram que fulano de tal ia fazer melhor, ou fulano de tal ia resolucionar, e a gente está meio que patinando. A tendência nossa é passar mais aí uns 3, 4 anos patinando novamente economicamente. Eu vou procurar explicar a ideia e o motivo energético que isso tudo confunde. Todos os países, eles passaram por situações complicadas de forma energética para poder dar um salto e ser o que são hoje. Se a gente olhar a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa na França, o próprio movimento da Segunda e Primeira Guerra Mundial na Alemanha, que acabou abocanhando isso tudo, entende? Se a gente pegar a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a própria China, né, que passou ali o movimento todo do início do socialismo, a própria Rússia, que passou por toda essa coisa, né, do movimento comunista, e agora que está ascendendo e crescendo e expandindo. Aí você vai falar assim, o que isso significa? Significa assim, os países precisam ter sua identidade energética. Essas situações criam a identidade. O Brasil e muitos países da América do Sul não conseguiram ainda ter a sua identidade energética. Nós, depois que deixamos de ser apadrinhado de colônia para países independentes, nós conseguimos e mantivemos os padrões dos nossos colonizadores. Então, a ideia nossa e a concepção nossa energética é de ser colonizados. Isso é difícil parece de ser entendível ou de ser compreendido, mas procura ver de forma energética. A nossa origem, a nossa concepção, tirando os indígenas, maias, astecas, não importa isso agora, a nossa concepção, ela foi feita de forma exploratória. E essa é uma energia que emana em todos os países da América do Sul, América Central. É por isso que nós não saímos dessa coisa, desse engodo. Então você veja, entra governo, sai governo, aqui, Argentina, Chile, Uruguai, não importa onde sejam esses países sul-americanos ou os países que foram colonizados, como os africanos, coisas assim, você pode ver, entra governo, sai governo, é sempre exploratório. Os governos vêm, exploram, empobrecem a população, tiram o que pode tirar da comunidade toda, da população, eles enriquecem e os países empobrecem. E isso vem se repetindo há milhares de anos já, sabe? Há séculos vem se repetindo isso dentro dos países ou dentro dos povos colonizados. E isso precisa ser quebrado, essa energia precisa ser quebrada. E essa energia para ser quebrada não é tão simples assim. Então, para ser quebrado, esses países passam por crises, como foi a crise francesa, como foi a crise americana, como foi a crise da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, como foram as crises. Então, nós estamos hoje num momento de crise. Depois que passarmos por essa crise, depois que a gente superar isso tudo, nós teremos um país novo. Aí vocês terão um Brasil independente, vocês terão um Brasil realmente progressivo, vocês terão um Brasil que realmente vai nos dar orgulho. A população é uma questão energética.
A população é um padrão dela ser colonizada, é um padrão dela ser explorada, é um padrão energético que nós ainda não conseguimos quebrar esse padrão energético. Então, para a gente quebrar esse padrão energético, nós vamos ter que quebrar muito dos nossos comportamentos. E isso acontece e está acontecendo por essa miscigenação que está tendo. Nossos filhos indo estudar fora, nossos filhos indo viajar fora, a população que pôde viajar um pouquinho mais para o exterior e trouxe o mínimo que trouxe na sua bagagem ali, não só de produtos, né, que eles compram lá porque é barato, mas a cultura, principalmente a cultura. O nosso problema é cultural. O nosso problema não é simplesmente econômico. Não adianta dar dinheiro para o povo, não adianta você melhorar a condição econômica de uma população. Você precisa melhorar a condição cultural dessa população. Você precisa melhorar a condição dessa população saber trabalhar com dinheiro, saber fazer esse dinheiro produzir, saber fazer essa parte econômica ser rentável para todos. Porque essa cultura exploratória todos temos. Se você vê, você, o outro ali, todo mundo tenta, no seu jeito, explorar o próximo. É na hora do serviço, é na hora de você ir comprar alguma coisa, é sempre assim. Essa é a cultura exploratória. Energia que o continente tem. Porque ele foi um continente exploratório. A origem dele foi sendo explorado, foi de ser explorado. E isso que nós ainda não conseguimos quebrar energeticamente. É essa energia que foi constituída lá pelos nossos colonizadores, que ainda, passado 500 anos, os Estados Unidos conseguiu quebrar, outros países conseguiram quebrar, mas nós ainda não conseguimos quebrar. Os maiores países da América do Sul, coisa assim, não conseguiram quebrar. Tanto é que se você veja uma Venezuela que está virando, uma Cuba que virou, sabe? E por aí afora. Mas por quê? Porque a mentalidade não, é a energia que compõe e a forma das pessoas não conseguirem quebrar esse fluxo energético, que é o fluxo energético exploratório. Então, se vocês perguntam, então nós nunca vamos ter jeito? Vamos ter jeito, como esses outros países tiveram jeito, sabe? Esses países, Dinamarca, Suécia, essas coisas todas, também passaram por isso, passaram por suas crises. Talvez a gente não lembre, talvez a gente não acompanhe mais pelas histórias. Então, todos tiveram seus momentos de quebra energética. O que nós estamos precisando é fazer uma quebra energética. Essa atualidade que nós estamos hoje, isso que nós estamos vivendo agora, e é o início, é o momento da quebra energética. Então, você vê candidato A, candidato B, candidato C, isso tudo é uma crise que nós estamos passando. Claro que nós não vamos ter guerra como já houve em outros países, nós estamos tendo sim uma revolução de alguma forma, nós estamos tendo um movimento libertatório energético, mas de um outro jeito, sabe? Ou pode ser democrático, ou pode ser qualquer linguagem que vocês queiram usar, né? Uma linguagem moderna, que não precisa ser pela violência. Nós estamos fazendo um movimento libertatório de uma energia exploratória para uma energia livre, onde as pessoas possam crescer, onde as pessoas possam progredir, prosperar e ter uma opção de vida diferente. Infelizmente, nós somos os protagonistas dessa nova fase da América ou do nosso país, coisa assim. Então, não desanime, não fiquem tristes por vocês chegarem numa urna e não ter opção. A opção vocês estão tendo. É mudar o comportamento, é mudar a nossa maneira de agir, é mudar a nossa maneira de se relacionar com a vida, com as pessoas, com o trabalho e principalmente transformarmos em nós esse comportamento exploratório, esse comportamento de querer tirar proveito de tudo, esse comportamento de querer tirar o mínimo que a gente pode de qualquer situação que a gente esteja presenciando ou vivenciando. Então, aprendam assim e procurem fazer essa transformação energética que nós estamos precisando, que o país precisa, que os nossos filhos, principalmente, precisam mais do que a gente, porque eles têm uma vida inteira, eles têm todo um futuro pela frente, mudando nossa maneira de ensinar os nossos filhos, mudando a nossa maneira, sabe, de mostrar aos nossos filhos que não é explorando que a gente tem prosperidade. A gente tem prosperidade espalhando cultura, espalhando igualdade e principalmente mostrando que a exploração leva à estagnação, leva à pobreza. O que enriquece um povo não é quanto ele mais explora, mas é o quanto mais ele sabe fazer esse povo produzir para todos. Se vocês olharem pela história ou para a história, você veja, Portugal foi um dos países que mais explorou
a América, a Espanha foi um dos países que mais explorou a América. E você veja, se comparar hoje, eles são considerados os países mais pobres da Europa. Já foram e tiveram todas as nossas riquezas, tiraram todo o nosso ouro e tudo mais que podiam tirar. Entende? Aí vocês veem o exemplo da história. Uma França não explorou, uma Alemanha não explorou a gente, ou os Estados Unidos, sabe? Exploram de outro jeito, tudo bem. Mas eles conseguiram reverter, conseguiram modificar. Mas você veja, uma Espanha, um Portugal que explorou tanta gente, hoje vive uma situação caótica também, não vou dizer igual a nossa, mas também com dificuldades econômicas, dificuldade de gerar emprego, dificuldade de produzir a prosperidade. Então cuidem assim, que a prosperidade ela não existe aonde tem exploração. A prosperidade só existe aonde tenha a liberdade e também a produtividade e o compartilhamento das coisas. Então aprenda assim, ensinem isso para os teus filhos, que é a exclusividade, que é aquela coisa de tirar proveito do mínimo possível, sabe? De tirar o osso ali, tirar assim o sangue da onde não dá mais para tirar nada. Cuidem com isso. Isso vai levar todos à pobreza. A riqueza não é isso. A riqueza é a gente saber usufruir de tudo e auxiliar e ensinar tudo e todos a produzir uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida harmoniosa e que todos possam usufruir de uma igualdade. Tenho exemplos como Dinamarca, tenho exemplos como Suécia, tenho exemplos como esses países da Escandinávia que você veja, eles procuram não interferir em nada, procuram a população estar o mais livre possível, procuram reverter para a população tudo aquilo que o país produz, tudo aquilo que é produzido na sua comunidade. Isso é a política do compartilhamento. É essa nova política que o mundo precisa evidenciar, é essa nova política que nós precisamos entrar, é essa nova política que nós, sul-americanos, que vivemos nessa coisa tão confusa aí que parece que nunca saímos dessa pobreza ou dessa questão exploratória, porque antes eram os colonizadores, agora são os políticos, depois são os empresários, depois são banqueiros, enfim, sempre você está na situação de ser explorado. Então nós precisamos energeticamente acabar com essa situação. E para a gente acabar com essa situação, aprenda uma coisa, não será você e não será eu os protagonistas disso, mas se nós soubermos ensinar nossos filhos a não explorar e também a não ser explorados, vocês podem ter certeza que nós teremos um futuro maravilhoso, não só no nosso país, no nosso continente, mas no planeta todo. Um beijo na alma de todos vocês, até a próxima.